Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam ghayate girim Jadkripatamahaṁ vande Shri Guru Dinataranam. Guruve Gaurachandraya Rajikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narochaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Irup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Das Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hoje é dia de Ramanuja. Ramanujacharya, aparecimento ou desaparecimento? Ramanujacharya foi Acharya da Sri Sampradaya, uma das 4 Vaishnava Acharyas autorizadas dessa era pelas escrituras. São 4 sucessão discipular autorizadas: Sri, Brahma, Rudra e Kumara Sampradaya. Na Sri Sampradaya, o Acharya é Ramanuja Acharya, que era ninguém menos que Lakshmana, manifestação de Lakshmana, que é o mesmo Balarama, que veio como Acharya nessa linha de Lakshmi para propagar as glórias de Lakshmi Narayana, que é a deidade adorável, Lakshmi Narayana. Ele foi bastante influente no sul da Índia, né? Sul da Índia praticamente toda da Sri Sampradaya. Ele morou em Kantipur quando era bem novo. Depois passou também em Sriranga, onde o corpo dele está lá, Samadhi Sriranga Kshetra, deidade Ranganatha Swami. E ele escreveu um comentário chamado Sri Bhasya do Vedanta. Foi esse comentário que praticamente acabou com o impersonalismo, principalmente no sul da Índia, porque esse comentário deixa claro que, junto com Madhvacharya, fica claro que a entidade viva jamais pode ser igual ou melhor do que Deus. A entidade viva, mesmo no estágio liberado, ela é servente de Deus. Então, com evidência das escrituras também de sânscrito, Ramanujacharya escreveu esse comentário e praticamente acabou com o impersonalismo no sul da Índia. Hoje em dia, no sul da Índia,
quase todo mundo é da Sri Sampradaya, milhares e milhares de devotos. Aquele tempo, Tirupati, por exemplo, visita milhares e milhares de pessoas todos os dias, Sriranga também, Kantipur, vários templos, em Madras também. Todos são seguidores de Ramanuja, da Sri Sampradaya, devido à potência e a pregação de Ramanujacharya. É simplesmente Lakshmana, mesmo Lakshmana, que veio com Ramachandra, apareceu como Acharya na Sri Sampradaya Ramanujacharya. Foi bastante poderoso. E teve vários e vários passatempos. Chaitanya Mahaprabhu pegou a nossa Sampradaya, duas coisas de cada Sampradaya, de Ramanuja. A mais importante que ele pegou foi Vaishnava Seva. E pegou também as regras, Varnashram Dharma. As duas coisas que ele pegou da linha de Ramanuja. Ele tem várias histórias da potência de Vaishnava Seva, Ramanuja. Kuresh, por exemplo, foi um servente, um discípulo de Ramanujacharya, que certa vez teve um debate filosófico que alguns invejosos chamaram Ramanuja para um debate impersonalistas, e eles ficaram sabendo que a intenção, na verdade, não era debater, era matar Ramanujacharya. Na verdade, desde pequeno, eles já queriam, o professor de sânscrito, Gurukula de Ramanuja, percebeu Ramanuja bem novo, podia dar explicações do Vedanta e de sânscrito, de acordo com o significado Vaishnava, que é o significado original das escrituras. O professor viu que se ele ficasse vivo, ia acabar o impersonalismo sul da Índia. E aí planejou matar ele várias vezes. Ele, de alguma forma, escapou. A história é longa, de como ele escapou uma vez numa viagem. E dessa outra vez eles chamaram ele para o debate e ficaram sabendo, e aí, para ele não ir, não matarem ele, enviou esse discípulo Kuresh. Kuresh foi, ganhou o debate e cegaram ele depois, amarraram ele, Kuresh, e arrancaram os 2 olhos dele. E soltaram ele no meio da floresta. Depois Kuresh ficou com os olhos sangrando vários dias, perambulando, cego pela floresta. E por milagre divino, depois de vários e vários dias nessa situação, ele reencontrou com Ramanuja e os discípulos, e assim que Ramanuja viu ele e botou a mão na cabeça dele, ele de novo voltou a enxergar. Isso aconteceu pelo serviço Vaishnava Seva que Kuresh prestava para a fé que ele tinha, e o Seva, de dar a própria vida pelo mestre espiritual. Kesha Maharaj fez isso também com Bhaktisiddhanta Saraswati, por isso que ele era apelidado de Kuresh, Gaudiya Mata, que a mesma coisa aconteceu. Então, o Vaishnava Seva, o Chaitanya Mahaprabhu pegou da linha de Sri Sampradaya de Ramanujacharya, Vaishnava Seva. Foi publicado na revista Reis of Harmonista. Eu devo traduzir alguns artigos sobre isso, tem na nossa revista em inglês. Várias e várias histórias de como vários discípulos de Ramanuja deram vida, castidade, honra, jogaram tudo fora, simplesmente para servir o mestre espiritual deles, que era Ramanuja, e fazendo isso eles ganharam a preciosidade de Krishna Prema.
dentro deles, dentro da linha de Ramanuja, que é Narayana Prema, amor puro por Lakshmi Narayana. Hoje é dia de Ramanujacharya, né? Vou lembrar um pouco e pedir para ele que conceda um pouco de Bhakti para a gente também. Shri Ramanujacharya ki jai. Parou aqui no Gita, continuar, capítulo 6, verso 17. Foi isso? Conferir aqui. 6, verso 17. Yuktahara viharasya yukta chestasya karmasu yukta swapna vabhodasya yogo bhavati dunkhaha. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar, pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. Comentário Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. A extravagância em matéria de comer, dormir, defender-se e acasalar-se, que são necessidades do corpo, pode impedir o progresso na prática de yoga. Quanto ao ato de comer, ele só pode ser regulado quando se tem o costume de aceitar e comer prasada, alimento santificado. Oferecem-se ao Senhor Krishna, segundo o Bhagavad Gita 9:26. Legumes, verduras, flores, frutas, cereais, leites, etc. Desse modo, quem está em consciência de Krishna fica logo treinado em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano ou que esteja na categoria da bondade. Em não aceitar alimento que não sirva para o consumo humano ou que não esteja na categoria da bondade. Quanto ao sono, o devoto de Krishna está sempre alerta ao cumprimento de seus deveres na consciência de Krishna. E, devido a isso, considera grande perda o tempo gasto em sono desnecessário. Avyarta kalatvam. Avyarta kalatvam. Quem é consciente de Krishna não consegue passar um minuto de sua vida sem se ocupar a serviço do Senhor. Por isso, ele dorme apenas o mínimo. Ele toma como exemplo Srila Rupa Goswami, que vivia ocupado a serviço de Krishna e que não podia dormir mais de 2 horas por dia. E às vezes, nem mesmo isso. Thakur Haridas nem mesmo aceitava prasada ou dormia um momento sequer até terminar sua rotina diária de cantar em suas contas de meditação 300.000 nomes divinos. Com relação ao trabalho, alguém que seja consciente de Krishna não faz nada que não esteja ligado ao interesse dele. E assim, seu trabalho é sempre regulado e não é manchado pelo gozo dos sentidos. Como fica fora de cogitação o prazer dos sentidos, não há lazer material para alguém em consciência de Krishna. E porque ele é regulado em todo o seu trabalho, fala, sono, vigília e todas as outras atividades corpóreas, para ele não existe miséria material. Isso é importante, aqui está falando daquele que já, né, São Prabhupada no comentário aqui, no final, falou do exemplo de Rupa Goswami, Haridas Thakur, que já mitigaram toda essa misérias materiais, né? E no verso fala que aquele que é controlado no hábito de comer, dormir, recreação, e trabalho, pode mitigar todas essas dores materiais, praticar sistema de yoga. Ou seja, é importante na prática fazer tudo isso de forma regulada.
Recreação também é importante no estado de prática. Você vê até nos conventos. As freiras têm 1 hora de esporte todo dia, que é importante. Alguma coisa nesse sentido. Não pode ser muito também. Nem muito, nem pouco. Igual comer e dormir, falou, nem muito, nem pouco. Trabalhar. Não deve ser tudo de forma regulada, na prática. Para praticar, para progredir aos poucos. Né? E São Paulo falou no comentário aqueles que já venceram isso, né? No caso de Rupa Goswami, ele não precisava de regular nada, já estava tudo regulado transcendentalmente, então se ele dormisse 2 horas ou 2 minutos, não fazia diferença nenhuma para ele. Fala que às vezes ele dormia Raghunath Das Goswami, às vezes ele dormia uma danda, 24 minutos, às vezes 40 minutos, às vezes nem isso. Ou seja, eles já venceram o Kirtana, Manderup Sanatana, Raghu Jugo, que eles venceram a fome e o sono. Esse é o caso deles. No nosso, deve fazer coisa regulada, nem muito, nem pouco, para progredir. Né? Dezoito. Jada Vinyatan Chitan Atmaniva Vatistate Nispriha Sarvamedho Taiti Uchate Tada. Quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais, declara-se que está bem estabelecido em yoga. Significado: as atividades do yogi distinguem-se daquelas de uma pessoa comum pela maneira característica de ele frear todas as espécies de desejos materiais, entre os quais se destaca o sexo. O yogi perfeito está bem disciplinado nas atividades da mente, que já não pode ser perturbado por nenhuma espécie de desejo material. Esta fase de perfeição pode ser atingida automaticamente por quem está em consciência de Krishna, como afirma o Srimad Bhagavatam. Passo direto, né, Prabhuji? Bhagavatam 9, 4, 18 a 20. Isso. Fala. O rei Ambarisha, antes de tudo, ocupou sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, consecutivamente, ocupou suas palavras em descrever as qualidades transcendentais do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, seus ouvidos em ouvir as atividades do Senhor, seus olhos em ver as formas transcendentais do Senhor, seu corpo em tocar os corpos dos devotos, seu sentido olfativo em cheirar os aromas das flores de lótus oferecidas ao Senhor, sua língua em saborear as folhas de tula-se oferecidas aos pés de lótus do Senhor, suas pernas em caminhar aos lugares de peregrinação e ao templo do Senhor, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor e seus desejos em cumprir a missão do Senhor. Todas essas atividades transcendentais são deveras condizentes com um devoto puro. Esta etapa transcendental talvez nem seja mencionada nas opiniões emitidas pelos seguidores do caminho personalista, mas se torna muito fácil e prática para alguém em consciência de Krishna. Como evidencia essa descrição das ocupações de Maharaj Ambarisha? Se a mente não se fixa nos pés de lótus do Senhor através da lembrança constante, essas ocupações transcendentais não são práticas. No serviço devocional ao Senhor, portanto, essas atividades prescritas chamam-se archana, ou ocupar todos os sentidos no serviço do Senhor, ao Senhor. Os sentidos e a mente precisam de ocupação. A simples abnegação não é prática.
Portanto, para as pessoas em geral, especialmente para aquelas que não estão na ordem de vida renunciada, a ocupação transcendental dos sentidos e da mente, como se descreve acima, é o processo perfeito para o sucesso transcendental que, no Bhagavad Gita, chama-se Yukta. O Prabhupada deu o exemplo aqui de Ambarish, que usava os sentidos todos conscientes de Cristo. Fala que o Prabhupada falou que a gente não consegue fixar a mente, os pés de lótus de Cristo, constantemente, ou quase nada, né, na prática. Então é necessário ocupar os sentidos. Os sentidos envolve isso que falou, que Ambarish fazia, em servindo a deidade, a gente pode usar os braços cozinhando, oferecendo coisas, o corpo oferecendo reverências, o sentido da fala, orações, kirtan, etc. Para disputar a glória dele. Fazendo isso, a mente pode ir ficando atraída aos pés de lótus de Krishna. E aí sim, pode vir a lembrança na mente. Isso é importante. Aí sim, tem um resultado interior disso, né? Não é que fazendo só isso, se fizer isso também e não vier na mente, então não vai vir um fruto, né? E o objetivo de fazer essas coisas é que venha na mente, na consciência. Aí sim, significa que está dando fruto interior, né? Não é só externo. Os sentidos é externo, o corpo não vai com a gente depois da morte, que vai a consciência. Então, fazendo com os sentidos deve vir na consciência. A gente tem que tentar perceber isso, se está vindo na consciência ou não. Não os sentidos por si só, vai ser empregado ali, mas não é objetivo, não é só ficar empregando sentidos e a mente nada. Aí tem fruto real da coisa. Tem que ver, principalmente tentar focar a mente quando estiver fazendo alguma atividade nos pés de lótus de Krishna, da deidade, o que for. Isso que é importante, essas regras e regulações ajuda nisso. 19. Yata dipo nivatastho egante sopamasmrita yogino yata citasya yunjato yogam atmana. Thalita, vai ler? Sim, agora eu posso. Assim como uma lamparina não trêmula num lugar sem vento, do mesmo modo, o transcendentalista que tem a mente controlada permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Significado: quem é verdadeiramente consciente de Krishna, sempre absorto na transcendência, sob a meditação constante e não perturbada no seu Senhor adorável, é tão firme como uma lamparina num lugar sem vento. Esse yogi que já controlou a mente dele é fixa
no eu transcendental, igual a lamparina, assim, lugar sem vento é fixa, não mexe. É a alma que já controlou aquilo tudo. Fala. Versos 20 a 23. Yatropa Chitam Niruddha Yoga Sevaya Yatra Chaivatmanatmanam Pasyamatmani Tusyati Sukhamatyantikam Yatad Buddhigri Grahyam Atindriyam Vetyatra Nachaivayam Stitas Chalati Tatvata Yam Ladha Chaparam Labham Manyate Nadikam Tata Yasmin Stito Nadukena Gurunapi Vichalyate Tam Vidyadum Kasam Yogam Yogasam Gitam. Bom, isso é grande. Vamos revezar pra todo mundo ler. Larita, lê mais um pouquinho aí. Depois a Carol. Continua. Aribo, desculpa interromper, só para avisar que hoje eu não vou conseguir ler. Tá. Por favor. Na etapa de perfeição chamada transe ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais materiais pela prática da yoga. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir prazer e regozijo no eu. Neste estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade, e ao obter isto, vê que não há ganho maior. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas no contato material. Significado. Pela prática de yoga, é possível se desapegar aos poucos dos conceitos materiais. Esta é a característica primária do princípio de yoga. E depois disso, há o transe ou samadhi. E isso significa que o yogi percebe a superalma através da mente e da inteligência transcendentais, sem se deixar influenciar por falsas noções que identificam o eu com um eu supremo. A prática de yoga é mais ou menos baseada nos princípios do sistema de Patanjali. Alguns comentadores desautorizados tentam identificar a alma individual com a superalma, e os monistas acham que a liberação consiste nisto. Mas não compreendem o verdadeiro propósito do sistema de yoga de Patanjali. No sistema de Patanjali, aceita-se o prazer transcendental, mas os monistas, com medo de pôr em risco a teoria da unidade, não concordam com este prazer transcendental. O não dualista não admite a dualidade de conhecimento e conhecedor, mas neste verso aceita-se o prazer transcendental, percebido através de sentidos transcendentais. E isto é corroborado pelo próprio Patanjali Muni, famoso representante do sistema de yoga. Em seus Yoga Sutras 4.34, o grande sábio declara... Aí tá 4? É, 4.34. No meu dá 3,34. É 3,34, deve ser. O grande sábio declara no Yoga Sutra, esse verso aqui é falado no Iti Gurudeva também, que esse verso aqui prova que ele era personalista, Patanjali. Ele fala Chit Shakti Iti. Aí São Prabhupada explica que esse Chit Shakti, vamos lá, Ou potência interna, é transcendental.
Purushartha significa a religiosidade material, o desenvolvimento econômico, o gozo dos sentidos e, por fim, a tentativa de tornar-se uno com o Supremo. Esta unidade com o Supremo é chamada Kaivalya pelos monistas, mas segundo Patanjali, esta Kaivalya é uma potência interna ou transcendental pela qual a entidade viva passa a notar sua posição constitucional. Nas palavras do Senhor Chaitanya, este estado de coisas chama-se Chetodarpana Marjanam, ou limpeza do espelho impuro da mente. Esta limpeza é de fato a liberação, ou Bhava Maha. Da Wagner e Varpana. A teoria do Nirvana, também preliminar, corresponde a este princípio no Bhagavatam 2.10. Peraí, ponto aí. Teoria do Nirvana, também preliminar, corresponde a esse princípio. No chamado Bhagavatam 2.10.6. Isto se chama Parupena Vyavastiti. Neste verso, o Gita também confirma esta situação. Depois de Nirvana, ou cessação material, a manifestação de atividades espirituais, ou serviço devocional ao Senhor, conhecido como consciência de Krishna. Nas palavras do Bhagavatam, esta é a verdadeira vida da entidade viva. Maya ou ilusão é uma condição em que a vida espiritual sofre os efeitos da infecção material. Liberar-se desta infecção material não significa destruir a posição original e eterna da entidade viva. Com suas palavras, Kaivalya, Swarupa Pratista, Vachiti Sakti Iti. Patanjali também aceita isto. Esta Chitti Shakti, ou prazer transcendental, Chit Sakti. é a verdadeira. Sat, Chit, Ananda. Chit é o transcendental. Potência interna, transcendental. Sat, Chit, Ananda. Chit Sakti. Potência transcendental. Você vê esse verso, o próprio Patanjali fala isso aqui, ó. Va Chit Sakti Iti. Que esse prazer interior da alma é conectado com a transcendência, ou seja, ela não se dissolve em uma, ela sente prazer conectado com a transcendental. Não é que ela se funde em nada e se torna aquilo. Chit Sakti significa potência transcendental. E a potência vem do potente, que é Bhagavan. Esse verso aqui, Patanjali, não é... Fica claro que Patanjali não era monista, ou Brahmavadi, ou ele não falava que o objetivo é se fundir ou se tornar Deus, não. Esse verso aqui, essas palavras Chit Sakti Riti, deixa claro isso. Bom, isso é confirmado no Vedanta Sutra 1.12, Ananda Maya Vyasat, é o mesmo significado. Isso que ele fala aqui no Vedanta Sutra também é o mesmo significado que Shankaracharya não encontrou nenhuma análise gramatical do sânscrito para rebater que a diva se torna una com Deus. Porque Ananda Maya significa que Deus é cheio de Ananda, ou seja, ele sente prazer transcendental. Só que os monistas falam que Deus é estático, ou seja, parado, e que a diva entra nele e se torna tudo um.
Então não é uma coisa dinâmica e prazerosa, onde o êxtase é transcendental e dinâmico. Nesse sutra aqui é confirmado que Deus tem potência transcendental, uma dessas potências é sentir Ananda, igual Sat Chit Ananda, Chit Shakti, Ananda Shakti. A Ananda vem de Radharani, Sat Balaram, Sat Chit, uma de Balarama, outra de Krishna. São três. Todas vêm de potência interna. A potência interna vem do potente, que é Krishna, e se divide em três: Sat, Chit, Ananda, Balarama, Krishna e Radharani. Então, aqui no verso Patanda, ele citou as três como sendo Chit, Shakti, e no Vedanta Sutra fala Ananda, Ananda Shakti, Sat, Chit, Ananda. Isso prova que Deus é transcendental, tem potências transcendentais. Shankaracharya não encontrou nenhuma maneira de explicar isso, por fim, ele falou que nesse verso Vyasadeva errou. Ele não encontrou nenhum jogo de palavra para suportar a filosofia monista. Nesse verso aqui ele encontrou um problema, Ananda Maya Vyasa. E aí, por fim, ele falou que esse verso Vyasadeva escreveu errado. Ele não teve jeito dele rebater. O Patanjali escreveu similar a isso. Comprova também que Patanjali aceitava que Deus era transcendental, que o que dava prazer para a alma no processo de yoga era a conexão transcendental com Deus. Isso é confirmado no Vedanta Sutra 1.1.12. Vamos lá. Esse prazer Este prazer transcendental natural é a meta última da yoga e se alcança facilmente pela execução do serviço devocional ou Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga será vividamente descrita no 7º capítulo do Gita. No sistema de yoga, conforme se descreve neste capítulo, há duas espécies de samadhi, chamadas como é que é a pronúncia aqui? Samprajanata? Você tá mudo. Sampragyata, né, Prabhu? Sampragyata Samadhi e Asampragyata Samadhi. Quando alguém se situa numa posição transcendental, por meio de várias investigações filosóficas, diz que alcançou Sampragyata Samadhi. No Asampragyata Samadhi, não há mais ligação alguma com o prazer mundano, pois a pessoa é então transcendental a toda espécie de felicidade derivada dos sentidos. Uma vez situada nesta posição transcendental, o yogi jamais se afasta dela. Enquanto não conseguir alcançar essa posição, o yogi estará mal sucedido. A prática simulada da yoga de hoje em dia, que envolve vários prazeres dos sentidos, é contraditório. Um yogi que se entrega ao sexo e à intoxicação é uma farsa. Nem mesmo aqueles yogis que se sentem atraídos pelas siddhis, perfeições do processo de yoga, estão numa situação perfeita. Se os yogis são atraídos pelos subprodutos da yoga... Se os yogis, até mesmo se os yogis que são atraídos pelas perfeições do processo de yoga, não estão situados perfeitamente. Não estão. Se os yogis... Peraí, que o meu tá diferente, mas é o mesmo sentido aqui. Então, não podem alcançar a fase de perfeição, como se declara neste verso. Portanto, aqueles que se entregam à prática exibicionista de ginásticas ou siddhis devem saber que dessa maneira perde-se o objetivo da yoga. Nesta era, a melhor prática de yoga é a consciência de Krishna, pois não é fraudulenta.
Um devoto consciente de Krishna está tão feliz em sua ocupação que não aspira a nenhuma outra felicidade. Especialmente nesta era de hipocrisia, existem muitos impedimentos à prática de Hatha Yoga, Dhyana Yoga e Jnana Yoga. Mas não há problemas na execução de Karma Yoga ou Bhakti Yoga. Enquanto se tem um corpo material, faz-se necessário atender às exigências do corpo, a saber, comer, dormir, defender-se e acasalar-se. Mas quem está em Bhakti Yoga pura ou em consciência de Krishna, não instiga os sentidos enquanto atende às exigências do corpo. Ao contrário, ele aceita as necessidades básicas da vida, tirando o melhor proveito de um mau negócio, e goza a felicidade transcendental em consciência de Krishna. Ele não se deixa afetar por incidentes ocasionais, tais como acidentes, doenças, penúria e até mesmo a morte de um ente muito querido, mas está sempre alerta para executar seus deveres em consciência de Krishna ou Bhakti Yoga. Os acidentes nunca o desviam de seu dever, como se afirma no Gita 2.14. Ele suporta todas essas ocorrências incidentais porque sabe que elas vêm e vão e não afeta seus deveres. Desse modo, ele consegue a mais alta perfeição na prática de yoga. As outras, nessa era, principalmente, muito difícil de executar, você vê, em Astanga Yoga, várias austeridades tem que fazer. Por isso que falou aqui, ó, Karma Yoga e Bhakti Yoga, não há tais problemas, igual Jnana, Dhyana e Hatha Yoga. É muito complicado, realmente falando, se alguém praticar da maneira correta. Não igual hoje, igual o São Prabhupada falou. Hoje em dia não é nada de yoga. Mas praticar do jeito que está nas escrituras é praticamente impossível. Por isso que Bhakti Yoga, Karma Yoga, não há tais problemas, não é tão difícil. Você vê, até a gente aqui pode tentar praticar, não é tão difícil. Pode tomar prachado, oferecer o alimento e comer. Claro que não vai ser exagerado, mas pode comer 3 vezes ao dia. Faz jejum ou come só fruta só 2 vezes por mês. Qualquer um pode fazer. Ou dia de Vishnu Avatar, igual quinta-feira, dia de Rama, por exemplo. Mas nem sempre tem Vishnu Avatar. Então, de vez em quando, só a maioria 2 vezes por mês. No máximo 3. De 15 em 15 dias ou 10 em 10 dias. Do contrário, 3 vezes por dia. Pode comer bem. Pode ter família, parceiro fixo, casado, etc. Família, filho, trabalho. Então, qualquer um pode seguir os 4 princípios, não é tão difícil também. Pode ser feliz seguindo os 4 princípios, tem um grande problema, não é tão difícil assim. Então, Bhakti Yoga, Karma Yoga não é tão difícil, nos outros já é extremamente complicado. E recitar o nome, simplesmente por usar a língua, qualquer um pode praticar. Cantar do nome. Escutar as escrituras só para ficar parado, sentado. Ou até deitado, se quiser. Se escutar, também praticando. Então, é um processo mais fácil. Mais poderoso e mais fácil. Não é tão difícil, igual aos outros. Então, esse verso aqui é bom, se quem tiver o Gita do meu mestre aí, Narayana Goswami, ler esse mesmo verso, vai falar em detalhes esse verso, tradução do sânscrito desse verso, do Patanjali Sutra, Tit Saktiriti
e ver o comentário. Em Vishwanath Chakravarti Thakur, Bhaktivinoda Thakur, que descreve também em detalhes como que nesse verso Patanjali fala que o objetivo da yoga é sentir prazer conectando com Vishnu. E Vishnu é transcendental. Chit Shakti significa potência transcendental de Vishnu. Conectando com essa potência, a alma pode sentir esse prazer transcendental. Então, isso prova que Patanjali não era monista, igual muitos falam hoje em dia. Igual você vê no Sikhismo, os Sikhs. Você pegar os ensinamentos de Guru Nanak, ele falou mais das glórias do nome de Irã do que qualquer outra coisa. Mas hoje em dia eles só pregam o personalismo, nos Sikhs. Mas se pegar os ensinamentos do mestre deles, mesma coisa aqui, Patanjali. Patanjali não falou monismo. Hoje, aqueles, passado o tempo, eles vão desviando dos ensinamentos originais. Isso que é bom. Nossos acharyas pegam os textos e provam através dos textos daqueles que escreveram a verdadeira escritura, a origem, e provam que eles estão falando através deles mesmos, de outros acharyas, até de outro sistema de yoga. Tem o mesmo objetivo, mas outro sistema de yoga, igual o Patanjali. Não deve pegar nesse. A gente pode analisar bem, e aí a gente vai ver que todos os mestres de todas as yogas falam que o objetivo é conectar com Deus, em pessoa. Não importa o tipo de yoga, essa Ashtanga Yoga, o Patanjali era usado mais em Satya Yoga, mas era o objetivo o quê? Conectar com Vishnu. Bhakti Yoga, através do nome, o objetivo é o quê? Conectar com Vishnu, com Krishna. Mesma coisa, conectar com Deus em pessoa. E yoga significa conectar duas coisas, a alma com Deus. Então, yoga, em sua origem, não significa entrar ou se tornar um sentido real da coisa. Na verdade, isso, igual Gita fala, o Brahma impessoal é a barreira, é a última barreira da ilusão, que cobre a forma a real forma de Deus. Tinha uma barreira que cobre aqueles que não têm um entendimento perfeito, uma atitude devocional, param ali, não conseguem ir adiante. Dúvida aí? Alguém? Prabhu, qual que é a metáfora mesmo que Krishna fala, ou Prabhupada fala, que a gente leu, que é como uma luz forte que não te deixa ver a forma da fonte dessa luz? Eu lembro, mas eu esqueci. Isso é um verso dos Puranas que fala. Igual se alguém olhar para o sol, ele fica cega. Se alguém foca no branco, ela fica cega espiritualmente, não consegue ver da onde vem a luz. Este foi o 23.
Isso aí. Nem mais 24. Sanischayena yoktavyo yogo nishvina chetasa sankalpa prabhavam kamam styaktva savamascheshata manasai vendriya gramam vinyamya samantata. É necessário ocupar-se na prática de yoga com determinação e fé, e não se desviar do caminho. Devem-se abandonar, sem exceção, todos os desejos materiais nascidos da especulação mental, e, desse modo, controlar, por meio da mente, todos os sentidos por todos os lados. Significado: o praticante de yoga precisa ser determinado e, sem desviar-se, deve pacientemente prosseguir a sua prática. Ele deve estar seguro do sucesso final e seguir este curso com muita perseverança, não se desencorajando se houver alguma demora em atingir o sucesso. O sucesso é garantido para o praticante que persevera. Com relação ao Bhakti Yoga, Rupa Goswami diz, o verso é do Upadeshamrita 3. Com muito entusiasmo, perseverança e determinação, pode-se executar com êxito o processo de Bhakti Yoga, seguindo na associação dos devotos os deveres prescritos e ocupando-se por completo em atividades caracterizadas pela bondade. Quanto à determinação, deve-se seguir o exemplo da pardoca, que perdeu seus ovos nas ondas do oceano. Uma pardoca colocou seus ovos na praia, mas o grande oceano carregou os ovos em suas ondas. Ela ficou muito transtornada e pediu ao oceano que lhe devolvesse os ovos. O oceano nem mesmo levou em consideração seu apelo. Então, a pardoca decidiu secar o oceano. Ela começou a pegar a água em seu pequeno bico e todos riram de sua determinação impossível. Espalhou-se a notícia de sua atividade, até que Garuda, o gigantesco pássaro transportador do Senhor Vishnu, a ouviu. Ele se compadeceu de sua irmãzinha, em virtude do que foi ver a pardoca. Garuda ficou muito satisfeito com a determinação da pequena ave e prometeu ajudar. Então Garuda imediatamente pediu ao oceano que devolvesse os ovos dela, ou então ele pessoalmente assumiria a tarefa da pardoca. O oceano assustou-se com isso e devolveu os ovos. Assim, pela graça de Garuda, a pardoca ficou feliz. Igualmente, praticar yoga, em especial Bhakti Yoga, em consciência de Krishna, pode parecer uma tarefa muito difícil, mas se alguém seguir os princípios com muita determinação, o Senhor certamente ajudará, pois Deus ajuda a quem se ajuda. Falou que é importante que deve engajar na prática de yoga com determinação e fé sem desviar desse caminho. Sem especulação mental e tentar controlar os sentidos e a mente. Basicamente, isso é o mais importante, determinação e fé sem desviar do caminho, ou seja, aconteça o que acontecer, sempre ficar fixo e na determinação, na prática, com fé e perseverança. Deu o exemplo aqui essa pardoca, é famoso esse exemplo, que mesmo sem ter condição, pela determinação dela, Garuda viu, veio de andar misericórdia. Se Krishna vê se a gente está determinado todo dia ali, tentando, lendo, procurando compreender, tentando internalizar as coisas, aquilo que é externo, que leu, que os sentidos estão engajados, tentando interiorizar isso tudo e recitando e tentando ver nas escrituras o que é realmente bom, pegando exemplo para tentar pôr em prática. Se todo dia for assim, e sem parar, com determinação,
Não importa se o dia é ruim, se está bom, se está ruim, todo dia, isso na sequência, até nessa vida e na próxima. Então a misericórdia vem, pode vir um dia, igual Garuda apareceu ali, vem a determinação do pequeno pássaro. Então, isso é o principal. Ao mesmo tempo, sem especulação mental, falou ali, importante, achar, eu acho isso, eu acho aquilo. A mente pode acertar ou errar, então nada certo, a escritura é que está certa, os sábios são perfeitos, Cristo é perfeito, está nas escrituras, é melhor seguir ali e tentar compreender para pôr em prática depois, tentar realizar aquilo, sem especulação e tentar controlar a mente e os sentidos através da prática determinada no dia a dia, ficar fixo e não importa o que acontecer, seja no dia ruim, seja no dia bom. Aí só, talvez seja a principal coisa, né? Falou tudo, né, nesse verso. Alguém alguma coisa antes de cantar? Alguém quer cantar aí? Posso cantar, Prabhu? Então, vamos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Prabhupada Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Gaura Haribo. जय श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोविंद देव की जय। Jai, पद्म विष्णु पाद शिला भक्ति वेदांत नारायण जय। ओम Jai, वेदांत स्वामी प्रभुपाद की Jai, अनुग गुरुवार की जय। सदगुरु Jai, प्रभु की जय। पंचतत्व Jai, की गौर हरि की जय। Jai, राम की जय। श्री वृंदावन Jai, धाम की जय। Jai, श्री आचार्य श्री रामानुज की जय। Jai, रामानुज की जय। Jai, श्री संप्रदाय आचार्य श्री रामानुज की जय। Jai, श्रीमद् भगवद गीता की जय। Jai, की जय। भगवान श्री Jai, रामचंद्र की जय। Jai, जय श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभात प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। Jai, पतित पावन श्री नित्यानंद राम की जय। Jai, Those gods of needs की जय। Jai, हरि नाम संकीर्तन की जय। Jai. वंदे हरि Haribo, Haribo. boa noite a todos. Muito obrigado, Prabhu, e todos vocês, reverentes. Haribo.